Muito bem, nós estamos iniciando então a nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, 21 de fevereiro de 2021, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, e você muito bem-vindo, você que está aqui conosco presencialmente e todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos expondo agora a carta aos Hebreus, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler versos 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Está escrito o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Eu quero então pensar com você sobre o tema, uma solene advertência contra a negligência. Bom, vamos mais uma vez situar brevemente o contexto para você entender esta passagem. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, escreve para o povo que está disperso, para uma comunidade de crentes judeus, que em face da perseguição que veio ao mundo, muitos perderam suas casas, muitos perderam a sua liberdade, muitos perderam a sua própria vida. E em virtude dessa perseguição, aqueles que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, em face dessa perseguição, estão sendo tentados a abandonar o cristianismo e retornar ao judaísmo, para fugirem da perseguição. Então, o autor aos Hebreus escreve para essa comunidade, alertando-a de que abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo é um caminho de apostasia e de morte. Porque o judaísmo se consuma no cristianismo. O Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é realidade. Melhor do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que Arão. O santuário de Jerusalém. Então, consumar no Novo Testamento, e todos os símbolos do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não depois de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Então, depois que chegou o Filho, não tem mais novas revelações. A revelação
se planificou e não pode avançar a partir daí. Então, o que o autor aos Hebreus está mostrando? No capítulo 1, a tese dele foi provar que Jesus é superior aos profetas, nos versos 1 a 3. E depois provar que Jesus é superior aos anjos, no capítulo 1, versos 4 a 14. Agora notem vocês que ele usa a seguinte expressão no verso 1: por esta razão. Uma vez que Jesus é superior aos profetas, uma vez que Jesus é superior aos anjos, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está mais uma vez chamando essa atenção: olha, não abandone a fé por causa da perseguição, não abandone a fé por causa das pressões. Em vez de você se desviar, apegue-se ainda com mais firmeza. Agora notem, ele está mostrando que nós não podemos nos desviar, não apenas por causa da superioridade da própria revelação, mas também por causa da suprema grandeza do revelador divino. Então eu chamo a sua atenção que esta mensagem que foi dada aqui nesse texto pode nos levar a algumas lições, e eu passo a apresentá-las a vocês a partir desse momento. Primeiro, a suprema importância do Evangelho. Você pode ler comigo com voz bem alta e clara o verso 1, vamos juntos? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então vamos entender isso aqui. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos foram dados por Deus. Porém o Antigo é sombra, o Novo é realidade. Realidade. Então ambos foram revelados por Deus, mas o Novo Testamento tem uma dignidade maior e maior importância. Por quê? Porque o novo é o cumprimento do antigo. Ou seja, o papel da lei é nos conduzir a Cristo, e Cristo é o fim da lei, cumprimento da lei. Então, há 5 características marcantes da revelação do Evangelho: a sua importância, a sua autoridade, a sua exposição, a sua recepção e a sua eficácia. São os assuntos que ele vai tratar nesses 4 versículos que nós acabamos de ler. Então o Evangelho é supremo. Essas verdades que você ouviu, que é o Evangelho, são de valor máximo. Não tem nada melhor, não tem nada maior. Ou seja, o Evangelho não suporta upgrade. O Evangelho não suporta atualização. O Evangelho não pode ser nem piorado, nem melhorado. Ele é perfeito. Ele é o cumprimento. Desta forma, por esta causa, você precisa se apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Em vez de você se desviar, se apegue. Em vez de você se descomprometer, comprometa-se. Em vez de você ter uma atitude de negligência, faça uma aliança, um compromisso, se apegar ainda mais a essas verdades. Mas em segundo lugar, veja comigo uma solene advertência à igreja, que está aí no versículo 1. Qual é a advertência que está escrita aí? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. Então, há aqui um compromisso e há aqui um perigo. Qual o compromisso? Nos apegarmos com mais firmeza. Tem gente que se apega, mas assim meio corda bamba, sabe? Sem firmeza. Bate um vento, ele desapega. Surge uma tribulação,
ele desapega. Surge uma doença, ele desapega. Fica desempregado, se desapega, se decepciona. Com mais firmeza. Porque qual é o risco, qual é o perigo? Se desviar, sair do caminho, pegar um atalho, botar em dúvida, botar em xeque. Você sabe que a maior tentação que levou à queda dos nossos pais não foi o pecado moral, não foi sexo, não foi dinheiro. Foi o quê? Botar em dúvida a palavra de Deus. É assim mesmo que Deus disse. Quando você começa a colocar em dúvida esta suprema revelação e final revelação de Deus, você está dando um passo em falso para sair do caminho, ou seja, se desviar. Então é essa solene advertência. Mas os crentes são exortados aqui, e eu preciso enfatizar esses dois perigos aqui, um positivo e um negativo. Qual o positivo? Apegar-se com mais firmeza. Qual o negativo? Se desviar. Se desviar. Maiores privilégios. Qual é a frase que nós conhecemos? Maiores responsabilidades. Você tem mais responsabilidade de estar firme do que os judeus que viveram antes de Cristo tinham em se apegar à verdade que eles conheciam. Porque você tem maiores privilégios. Agora, o que significa essa expressão, para que dela jamais nos desviemos? Essa palavra desviemos, na língua grega, ela era usada para um barco empurrado por uma forte correnteza, sendo varrido por um forte vendaval, e a única chance desse barco não ser destruído pela fúria das ondas, era estar atracado no cais, no porto, à margem. O que significa isso? Essa figura é muito importante. Meus irmãos, se nós não atracarmos o nosso barco, a nossa fé, no porto seguro, se nós formos arrancados desse porto seguro, e o nosso barco ficar vagando a céu aberto, a mar aberto, na tempestade, nós vamos ser destruídos. Não tem chance, não tem esperança. Se desviar, é tragado mesmo. É tragado mesmo. Voltar ao judaísmo era cortar essas cordas. Era deixar o barco à deriva. E o autor está dizendo, nos apeguemos com mais firmeza. Por isso essa palavra foi usada por outros autores gregos como o desviar-se, como alguma coisa que se afasta, como por exemplo, uma flecha que você joga, quanto mais a flecha é jogada, ela vai se afastando, se desviando, ou como um anel que escorrega do seu dedo, ou como uma ideia que foge da sua mente. Então, essa é a ideia, mantenha firme esta verdade do Evangelho na sua mente e no seu coração, para você não se desviar. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, é a notável autoridade do Evangelho. Olha comigo os versos 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele está se referindo à lei, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, está dizendo assim, as pessoas lá do Antigo Testamento, quando desobedeciam, recebiam justo castigo. Agora olha o verso 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então vamos entender aqui algumas coisas. Ele está mostrando que lá na antiga aliança, quando alguém transgredia, ele recebia o quê? A justa punição. Para cada transgressão, há um castigo. Pense comigo só naquelas pessoas que saíram do Egito. Quantas pessoas eram? Quem lembra? Quantas pessoas tinham saído do Egito?
600 mil homens, fora mulheres e crianças. O cálculo razoável era em torno de 2 milhões de pessoas. Eu pergunto a vocês, desses 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantas delas entraram na terra prometida? Quantas? 2 pessoas. Para cada 1 milhão, só entrou na terra uma pessoa. Toda aquela geração que saiu do Egito, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe, morreram no Egito, morreram no deserto. Mas morreram por quê? Transgressão, transgressão, transgressão. O autor aos Hebreus está alertando o seguinte: se aquelas pessoas, lá da antiga aliança, lá do Antigo Testamento, ao transgredirem, foram justamente castigadas, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação? Não pense você que Deus vai amaciar, contemporizar, fazer vistas grossas, deixar de exercer o seu juízo, se depois de receber o cumprimento das promessas, depois de receber a realidade daquilo que era sombra, você negligenciar, você empurrar com a barriga, você fazer corpo mole, você levar uma vida na corda bamba, você receber esse tesouro e não dar valor a ele, você receber a verdade, desprezar essa verdade e se desviar dessa verdade, as consequências serão maiores do que para aquela geração que pereceu por causa da sua transgressão. Irmãos, notem vocês que a pergunta é muito solene: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A pergunta é irrespondível, não tem escape, não tem escape. Fora de Jesus não tem salvação, fora de Jesus não tem segurança, fora de Jesus a ira de Deus cai sobre a sua cabeça. Fora de Jesus só resta condenação. Então, se você retroceder de Jesus e negligenciar o Evangelho, não há esperança para você, não há escape para você. Não importa quão antiga é a religião que você segue, não importa há quanto tempo você segue essa religião, não importa quantos adeptos ela tenha, não importa quão aplaudida ela seja pela opinião pública. Fora de Cristo, o que resta é condenação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas em quarto lugar, a grande salvação e o perigo de negligenciá-la. Vamos entender isso. Por que essa salvação é grande? Por quê? Primeiro, porque essa salvação é fruto do grande amor do Pai. Segundo, porque essa salvação é resultado do grande sacrifício do Filho. Terceiro, porque essa salvação é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. Ou seja, a própria Trindade está comprometida nesta salvação que é chamada aqui de tão grande. Não tem jeito de colocá-la num nível mais elevado. Então, amados irmãos, esta tão grande salvação é a resposta para o problema do afrouxamento e enfraquecimento da igreja, ou da mornidão da experiência pessoal.
Porque às vezes as pessoas parecem que não entenderam o que é esta tão grande salvação. Elas estão flertando, elas estão paquerando, elas estão desejando outras coisas. O dinheiro seduz, a fascinação da riqueza seduz, os prazeres da carne seduzem, o mundo seduz, as mentiras do diabo seduzem. E a pessoa, ao receber esse tesouro, esta pérola, este presente, negligencia, não dá valor, despreza, não dá importância. Ouviu, abraçou, mas agora por causa das pressões, ele é tentado a abraçar outra coisa, ou a retroceder a vida de outrora. Então vamos olhar aqui alguns aspectos. Primeiro, o perigo da negligência. 3a, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? A ideia aqui é a mesma aquela parábola que Jesus contou, que o rei deu uma festa, deu um banquete e mandou os seus servos levar o convite. Um deu uma desculpa, não, eu não posso não, porque comprei um terreno, tem que visitar o terreno. O outro, não posso não, porque comprei um junto de bois, tem que treinar os bois. Não posso não, porque tem casamento marcado. E cada um dá a sua desculpa. Negligência, desprezo, descuido, falta de atenção. Ou seja, Deus está dizendo para a pessoa, olha, a única maneira de você escapar da condenação é essa porta aqui, é esse caminho aqui. Ou você entra por essa porta, ou você anda por esse caminho, ou você está perdido. E a despeito de Deus alertar, a despeito de Deus preparar tudo, a despeito de Deus realizar tudo, e oferecer de graça o presente, o cara negligencia. Aí não tem escape. A questão não é que não tem perdão para ele, a questão é que ele não quer o perdão. Não é que não tem salvação, a salvação foi oferecida e ele rejeitou. Muito bem. Eu pergunto a vocês hoje, no cenário religioso brasileiro e mundial, vocês acham que o genuíno evangelho tem sido negligenciado? Vamos pensar comigo aqui. Liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É quando o racionalismo entrou na teologia. E o racionalismo, numa famosa frase de René Descartes, disse assim: cogito ergo sum. Penso, logo existo. A ideia é esta: tudo aquilo que a minha razão não consegue entender, eu rejeito, porque não pode ser verdade. Ora, se Deus é infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, uma mente finita não pode compreender e explicar tudo que Deus é e faz. A fé cristã não é irracional. Nós não temos uma fé cega do existencialismo de Kierkegaard. Crer é também pensar. Porém, há coisas que a sua mente chega a um limite. E quando a sua mente chega a um limite, a sua fé é suprarracional. Não é ver para crer, é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Você não se aproxima de um milagre para explicá-lo racionalmente. Você não tem como explicar isso, como do nada Deus criou o universo. Você não tem como explicar isso, como moléculas de água se transformam em moléculas de vinho. Você não tem como explicar isso, como um cego de nascença passa a ver. Você não tem como explicar isso, como um homem morto há 4 dias, já cheirando mal, levanta-se vivo. Você crê.
O liberalismo chegou e disse, não, isso aí é mito, isso aí não é verdade, vai tirando da Bíblia, vai tirando da Bíblia, vai tirando da Bíblia. Não, a Bíblia não mais é atual, precisa atualizar a Bíblia, precisa ressignificar a Bíblia. É liberalismo, isso mata a igreja. Segundo, sincretismo religioso. Não é negligência o evangelho, irmãos? Se o racionalismo, se a teologia do liberalismo teológico tira da Bíblia o que não está na Bíblia, o sincretismo tenta botar na Bíblia o que não está na Bíblia. E aí começa essa espiritualidade mística, né? Mística. De você botar um copo d'água em cima da televisão, como se aquela água fosse uma água benta que você bebeu e aí resolve todos os seus problemas. Como se uma toalha suada pudesse resolver seus problemas. Como se uma rosa ungida resolvesse seus problemas. E aí cria uma série de figuras, mecanismos para ludibriar o povo, para enganar o povo, para manter o povo prisioneiro de um misticismo pagão, em nome de igreja evangélica. Isso é desvio do evangelho, isso é negligenciar o evangelho, se deixar de pregar a cruz, pregar Cristo e esse crucificado. Mas em terceiro lugar, o que você nota na igreja hoje? Secularismo. O que é secularismo? É a pessoa não se importar, viver a vida, gostar das coisas desse mundo, lícitas em si mesmas, dinheiro, sucesso, desfrutes. Mas isso virou um substituto de Deus. Não preciso de Deus, estou satisfeito com as bênçãos de Deus. Para que Deus? Eu transformo o abençoador e substituo o abençoador pela bênção, o Criador pela criatura. Vou me conformando com a vida, vou levando a vida está tão boa, a vida está tão gostosa, está sendo tão bom, para que pensar em Deus? E desta maneira as pessoas vão se conformando, irmãos, com esse século, vão se adaptando, a vida cristã vai se apagando, as igrejas vão ficando vazias e os estádios de futebol cheios. A secularização está entrando, sorrateiramente. E aí você começa a perceber que outras teologias vão entrando, como na década de 60 entrou a teologia da libertação, transformando o evangelho glorioso de Cristo apenas numa plataforma social. Então o que é conversão? Dar comida para o povo. Dar comida para o povo é importante, mas não como substituto do evangelho, mas como uma evidência do evangelho. Foi a chamada marxistização da teologia. Igrejas que abraçaram ideologias de esquerda marxista, em nome da fé cristã. E muito bem disse Aníbal Pereira Reis, que foi um dos maiores apologetas do Brasil, um padre convertido a Cristo, depois tornou-se pastor batista, um dos grandes escritores da década de 80, ele diz que teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação. E ele diz que os teólogos da libertação são teologastros liberticidas. Mas aí vem a chamada teologia da prosperidade, desvio do evangelho, onde as pessoas não querem buscar o reino de Deus, a juntar tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, mas querem construir um paraíso aqui. Então ser abençoado é ter dinheiro. Crente não anda de Fusca, aliás hoje andar de Fusca é chique, né? Mas crente tem que morar em mansão. E nenhum problema de crente morar em mansão, nenhum problema de crente ser rico, nenhum problema de crente ter avião, nenhum problema de crente morar num palácio, nenhum problema de crente ter riqueza. O problema é que quando a riqueza é um fim em si mesmo e não um meio, aí é um problema. É um problema. É o tema que eu vou tratar, se Deus permitir, no culto das 11 horas da manhã. Cuidado para que você não se desvie, apegue-se com mais firmeza às verdades que você ouviu. Mas qual é o segundo perigo, irmãos? É o perigo da condenação, porque, olha comigo o versículo 3, como escaparemos nós? Quem está fazendo este alerta não é um homem, é o próprio Deus que inspira um homem para escrever a sua palavra.
Então não brinque com Deus, que de Deus não se zomba. Deus cumpre as suas promessas de bênçãos e Deus cumpre os seus alertas de juízo da mesma maneira. Agora vejam vocês, quinto lugar, a exposição da salvação oferecida no Evangelho, né? Como escaparemos nós da igreja de desejarmos tão grande salvação? Aí ele vai começar a descrever essa salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele está dizendo o seguinte, que essa salvação foi anunciada por Jesus e foi confirmada pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Ou seja, lá na lei foi dada por anjos a Moisés. Mas agora no Evangelho, o próprio Deus desce, se faz carne, habita entre nós, morre pelos nossos pecados, ressuscita, volta para o céu, derrama o Espírito Santo e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ou seja, o Evangelho é tão sublime, é tão glorioso. E este Evangelho tem uma confirmação, veja você, que Deus bota o selo de aprovação na pregação por meio de milagres, como que por uma solene rubrica de Deus. Preste atenção nisso. O Evangelho veio com o selo de Deus, como uma rubrica de Deus, de que ele de fato era autêntico. Milagres operados por Jesus, milagres operados pelos apóstolos de Jesus, como um selo da legitimidade deste Evangelho, como se Deus estivesse botando ali a sua rubrica da autenticidade deste Evangelho. Agora, o que eu acho maravilhoso, irmãos, preste atenção nisso, é que o milagre, ele não era um fim em si mesmo, o que muita gente hoje confunde. O milagre, sobretudo no Evangelho de João, você vai perceber isso, era chamado de sinal. E olha aqui que a palavra que aparece aqui, no verso de número 4, ele diz, por meio de sinais, prodígios, milagres. Por que sinal? São palavras, são termos correlatos, que vão clareando ainda mais o assunto, mas sinal significa o seguinte: este milagre aponta para uma verdade espiritual maior. Maior. Por exemplo, quando o Senhor vai afirmar em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Logo em seguida, em João 9, ele cura um homem cego de nascença. Ou seja, ele faz um milagre e aponta uma verdade espiritual, ou aponta uma verdade espiritual e faz um milagre, para mostrar o seguinte: o milagre não é um fim em si mesmo, porque muitas pessoas receberam um milagre e não foram abençoadas espiritualmente. Por exemplo, Jesus cura 10 leprosos, só um volta para agradecer, e Jesus perguntou: onde são os 9? Se uma pessoa apenas recebe um milagre físico, uma cura, por exemplo, ela volta a ficar doente um dia e vai morrer, certamente um dia. Mas se ela não se rendeu a Cristo, ela vai morrer e ser condenada. Então aquele milagre foi apenas um benefício temporário, que não foi aproveitado para mostrar algo maior, melhor, que a salvação. Mas é curioso, notem vocês que esses milagres então que tinham o propósito de provar a messianidade de Jesus, ele vai falar de uma coisa melhor do que milagre, maior do que milagre, no versículo de número 4, dando Deus testemunho juntamente com eles. E ele vai falar que esta salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus,
confirmada pelos que ouviram os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, por prodígios, por vários milagres, e agora por distribuições do Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. Aqui está a dádiva suprema de Deus. Melhor do que receber um milagre é receber a distribuição do Espírito Santo. É quando o próprio doador, e não apenas a dádiva, lhe é dado. É quando você é habitado pelo próprio Deus e Espírito Santo. Quando ele vem fazer morada em você. Quando você é transformado em habitação dele, morada dele, templo dele, santuário dele, santo dos santos onde ele habita. Você já pensou que privilégio é esse, essa salvação tão grande? A ponto de Deus não apenas dar a você a vida eterna, mas o próprio Deus vir morar em você, habitar em você, encher você de dons, de poder, equipar você para uma vida vitoriosa. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo que essa salvação não é apenas levar você para o céu. Tem tanta gente que pensa que salvação é salvar a alma e ir para o céu, e aqui não importa a vida que você leva, os esbarros que você tem, as crises que você tem. Não, Deus só está interessado em levar sua alma para o céu. Não. Deus está propositadamente determinado a dar para você uma vida vitoriosa aqui também. Porque Ele deu para você os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. Agora, o que é bonito, e eu quero encerrar aqui, que o verso 24 diz: e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, não tem chance, não tem condições de o homem, por mais conhecido que ele seja, por mais culto que ele seja, por mais influente que ele seja, por mais alto cargo que ele exerça, ser o doador do Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo é o próprio Deus, quem distribui é o próprio Deus, e segundo a sua vontade. Ele que sabe, Ele que faz. Ele não tem que pedir licença nem para você, nem para mim para fazer. Por isso que Paulo diz, não dá para ser vaidoso, porque tudo que você tem, você só tem porque recebeu. Se você tem este dom, aquele dom, ou vários dons, se você tem talentos e vários talentos, se você foi dotado por Deus de capacitações especiais, não bata palmas a você mesmo, não toque trombetas. Porque foi Deus que fez, e fez segundo a sua vontade. Então, se você recebeu, não se glorie como se isso fosse seu. Eu quero concluir então dizendo o seguinte, irmãos: nós recebemos uma grande salvação, uma tão grande salvação. Não negligencie essas verdades, não se desvie dessas verdades, se apegue a essas verdades, porque você recebeu o maior, o melhor. Agora, cuidado, porque negligenciar essa tão grande salvação é incorrer em condenação inevitável e inexorável. Que Deus nos ajude a nos alegrarmos em Deus e na tão grande salvação que Ele nos ofereceu em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pela Tua palavra, rendemos-te graças pela clareza dela, pela verdade tão eloquente, tão retumbante que ela nos traz. Meu Deus, rogamos-te que Tu tires a venda dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, para que entendamos esta verdade, e jamais negligenciemos esta verdade, e jamais nos desviemos desta verdade, mas que nós nos apeguemos ainda mais a esta verdade. Não permita que os nossos pés resvalem, Senhor,
por amor do teu nome. E dá-nos a bênção de compreender quão valoroso este evangelho, quão precioso este evangelho, que foi confirmado com sinais, prodígios e muitos milagres, com demonstrações do Espírito Santo, que nos foi dado segundo a tua vontade. Bendito é o teu nome por isso. Oramos com gratidão por tão grande salvação que nos deste, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe você que está nos assistindo online. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.